Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger de Física e nessa videoaula a gente vai gerar calor com eletricidade. Para isso, a gente precisa de uma conversinha aqui. Chega aqui comigo para a gente conversar um pouquinho. Me responde uma coisa. Tu já percebeu no teu cotidiano que existe alguns eletrodomésticos eletrodomésticos são aparelhos que são ligados à rede elétrica, tá? Eles funcionam por energia elétrica. Bom, que existem alguns eletrodomésticos que geram calor de forma útil para a gente. Por exemplo, chuveiro elétrico, torradeira, secador, chapinha, tá? Aquele aparelhozinho de chapinha. São aparelhos que são ligados a uma rede de energia elétrica e eles geram calor. E normalmente, calor está associado a alguma combustão, né? Você quando pensa em calor, você pensa em fogo, você pensa em combustão. E nessas situações que eu citei, em nenhuma delas tem fogo aí. E nenhuma delas tem combustão. O que deve estar ocorrendo aí, prof? Porque eu ligo esse cara na energia elétrica e surge calor. Realmente, eu nunca tinha parado para entender o porquê disso daí. Como é que isso ocorre? Vê bem, isso aí ocorre porque os corpos possuem uma propriedade chamada de resistência elétrica. A resistência elétrica está aqui, ó. É a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial. Porque toda vez que existe diferença de potencial, que existe voltagem, tende a corrente elétrica circular, tende a ter descarga elétrica, movimento de cargas elétricas. Mas os corpos, todos os corpos, tá, possuem essa tal de resistência elétrica. Em alguns deles, a resistência é desprezível, tá, que são os supercondutores, mas que não estão no nosso cotidiano. Então vamos entender como se todos tivessem resistência elétrica. Essa resistência elétrica, ela impõe uma dificuldade à passagem dessa corrente elétrica. Imagine que em uma estrada, um certo carro está tentando trafegar nessa estrada e essa estrada está cheia de buraco, mas buraco mesmo, que esse carro tem aqui, desvia para um lado, desvia para o outro, freia, tem um buraco aqui, ele dá uma voltinha. Imagine. Bom, um carro talvez consiga isso daí, mas concorda que ele vai sofrer uma certa resistência a esse movimento? Mas, repito, um carro consegue sair dessas situações porque ele está sendo conduzido por alguém que consegue pensar quanto a isso, dar uma resinha para frente. O elétron não consegue. O elétron não vai pensar e dizer, opa, obstáculo, opa. Não, ele vai. Então, imagine que essas cargas elétricas, quando elas estão circulando dentro de uma fiação, elas vão encontrar as moléculas desse fio, vão encontrar os átomos desse fio, vão encontrar imperfeições desse material e esses elétrons vão começar a colidir, bater nessas paredes, colidir entre eles. Esse caos faz com que a energia elétrica que esses elétrons estão transportando, devido ao fato deles terem sido estimulados por uma DDP, por uma voltagem, por uma bateria, parte dessa energia elétrica seja transformada em energia térmica, em calor. É como gerar calor fazendo assim. Se você fizer isso, esquenta a sua mão. Também é uma forma de gerar um aquecimento, tá? Porque você atritou, porque você criou o caos entre as moléculas das suas mãos. É mais ou menos isso daí. Você está fazendo com que essas colisões dos elétrons com as moléculas, com os átomos e entre eles, gere calor. Isso a gente chama de efeito Joule. Efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica. E que esses aparelhos aqui, que eu coloquei chuveiro elétrico, ferro elétrico, torradeira, secador de cabelo, são aparelhos que funcionam exclusivamente por efeito Joule. Nem todos os eletrodomésticos funcionam exclusivamente com efeito Joule. Todos acabam gerando esse efeito Joule, acabam gerando calor. Uma televisão, por exemplo, não funciona exclusivamente por efeito Joule, mas ela esquenta também.
Porque a corrente elétrica, quando está circulando ali dentro, ela encontra uma certa dificuldade e gera um pouquinho de calor. Sendo que o calor em uma televisão, ele não é útil, ele não é legal. Mas no chuveiro elétrico, no ferro elétrico, poxa vida, é maravilhoso, é tudo o que você quer. É que um chuveiro elétrico aqueça bem, é que um ferro elétrico aqueça bem para você passar a sua roupa. Então, a transformação da energia elétrica em energia térmica se dá porque os materiais possuem resistência elétrica. E essa resistência elétrica vai dificultar a passagem da corrente elétrica, fazendo com que haja as colisões que eu citei anteriormente. Quem bem estudou isso daí foi um cara chamado George Simmons Ohm. Ohm foi o cara que parou para estudar a resistência elétrica. E ele enunciou duas leis. A primeira lei de Ohm diz o seguinte: imagine que tem aqui uma certa bateria, esse tracinho menor e esse tracinho maior, deixa eu pegar um lápisinho aqui, significa o nosso polinho positivo e o nosso polo negativo, tá? Tracinho pequeno, tracinho maior, negativo, menor, positivo, maior. Então, esse U representa a nossa DDP, nossa voltagem, nossa tensão, 220 volts, 110, 12 volts, 9 volts, pouco importa. E aí, essa DDP, essa tensão, vai estimular a passagem de uma corrente elétrica tem um certo contorno aqui, um tracinho para cima, um tracinho para baixo. Prof, o que é isso aí? Isso aqui é a representação da resistência. Esse R é R de resistência. Para evitar a gente desenhar aparelhos o tempo todo, a gente convenciona que faz esses tracinhos aqui. Isso é para indicar que existe uma certa resistência aí. Qualquer aparelho, tá, pode ser representado por essa resistênciazinha. Imagine que isso é um chuveiro elétrico, por exemplo. Então, isso é uma simbologia da resistência elétrica. Então, vai passar uma corrente elétrica por esse resistor, por essa resistência elétrica, vai encontrar uma certa dificuldade, vai dissipar uma certa quantidade de calor. E você pode calcular o valor dessa resistência dividido quem? ADDP pelo I. O que é esse I aí, prof, mesmo? Corrente elétrica, amperagem. É a amperagem desse aparelho. Então, quando você divide U por I, você acha o valor da resistência, cuja unidade, obviamente, por muita justiça, o nome da unidade é Ohm, em homenagem a George Simmons Ohm, que foi o cara que descobriu isso aqui. Tá? Homenagearam ele. Isso é uma letrinha grega para representar esse nomezinho aqui, Ohm. Então, onde você vê no seu aparelho, em casa, pega o manual, aparecer essa letrinhazinha bem estranha aqui assim, ó. Isso aqui é para indicar que é a resistência elétrica. Então, se o teu chuveiro elétrico aí tiver escrito nele, sei lá, 44 com esse símbolozinho, significa que o resistor do seu chuveiro elétrico tem 44 ohm de resistência elétrica. 44 volts por ampere. V de volts, A de ampere. Tá? Volts por ampere significa ohm. E aí ohm ainda foi mais além. Capa foi radical. Ele disse, eu vou melhorar o estudo da resistência. E aí pegou um fio para estudar a resistência de um fio, porque a maioria das correntes elétricas passam por fio. Ele foi e fez esse estudo para todos nós. Obrigado, Ohm, tá? Obrigado por ter feito esse estudo. E aí ele chegou à segunda lei dele. A segunda lei dele diz que tu pode calcular também a resistência utilizando essa expressão. Vê como essa expressão tem sentido. Ele disse, a resistência de um fio será tão maior quanto for o comprimento desse fio. Faz sentido ou não? Lógico que faz. Se o fio for muito grande, esses elétrons vão colidir demais para passar por esse fio, porque a estrada é muito grande. Então eles vão acabar colidindo muito. E aí gera mais calor. A resistência fica maior. Essa resistência será tão maior quanto menor for a área, ó, inversamente proporcionais. A de área, L de comprimento. Comprimento, A de área. Tá certo? Quanto menor for a área, maior é essa resistência. Prof, eu tô achando que isso faz mais sentido que o outro. Também acho. Esse A faz muito sentido, né, velho? Porque quando a área é bem pequenininha, esse fio é bem fininho, como é que esses elétrons irão passar por esse aperto aí, cara? Eles passam, mas eles passam com muita dificuldade.
é a capacidade de se opor à passagem, ou seja, aumenta a resistência. Então, quanto menor for a área, maior é a resistência. E essa letrinha aqui é Rho. É uma letra grega também, como a física usa muito letras gregas, que significa a resistividade do material, a característica do material, o arranjo molecular do material. É óbvio que o arranjo molecular vai ter que influenciar na resistência de um material, até porque é de um material. Então isso é uma constante. Vai existir a resistividade do cobre, a resistividade do aço, a resistividade do corpo humano seco, a resistividade do corpo humano molhado. Então, quando você muda o material, você muda o valor da resistividade e aí consegue calcular a resistência. Ei, se tu olhar a fiação de um ar-condicionado puxa muita energia elétrica. A fiação de um ar-condicionado, ela é curta e grossa. Curta porque se o comprimento for menor, a resistência é menor, aquece menos. E o chuveiro e o ar-condicionado puxa muita energia elétrica. Tendo muita energia elétrica, tu vai acabar tendo muita energia térmica. Isso é bronca. Grossa, porque quando tu aumenta a área, tu reduz a resistência. Tu não vai conseguir ligar um chuveiro elétrico com uma fiação bem fininha. Tu não vai conseguir, não vai ficar legal. Aquela fiação vai pegar fogo. Porque ela vai oferecer muita resistência à passagem dessa corrente elétrica e vai aparecer muito calor. Ficou claro para tu? Então, resumindo o que a gente conversou nessa videoaula, a gente mostrou que existe uma grandeza chamada de resistência elétrica que representa a oposição à passagem da corrente elétrica. E aí, quando você gera essa oposição, aumenta a quantidade de colisões desses elétrons com o seu meio externo, tá? Ou entre eles, ou entre as átomos, moléculas, enfim, paredes desse fio, e aí você gera calor. Energia elétrica transformada em energia térmica, que é o que nós chamamos de efeito Joule. E aí, um cidadão chamado George Simmons Ohm enunciou duas leis para calcular a resistência elétrica desse fio. E essas duas leis a gente explicou passo a passo cada uma delas, tá bom? Beleza? Sugestão? Tira uma foto desse quadro que tem muita informação importante, muita informação legal e a gente se vê na próxima videoaula. Aquele abraço.